Saudações, queridos amigos, como sempre o prometido, vocês pediram e eu obedeci. Vocês pediram e eu fui atrás. E hoje estamos aqui, nós dois. Eu não vou falar o nome agora, vou deixar para quem se apresente. E depois de se apresentar eu vou poder falar o seu nome. Mas estamos aqui hoje para um bate-papo incrível, para uma conversa em que vocês terão a oportunidade de conhecer a curiosidade que você tem sobre o nosso querido que está aqui do meu lado. Então vou deixar ele se apresentar. Saudações a todos os amigos inscritos no canal do nosso irmão Elísio. Dizer que neste exato momento estamos aqui, não é? Em casa, e ele nos surpreendeu, né, esta manhã e chegou dizendo que, olha, eu vinha conversar contigo, porque realmente os nossos amigos do outro lado, eles querem que nós possamos dar uma conversinha, né? Então, vou lá já falando, né, para aqueles que são novo no canal do nosso irmão Elísio, ou seja, para aqueles que não sabem, que aqui sou irmão do Joselino, o irmão mais velho, Jovito Lino. Por acaso também eu tenho um canal com o mesmo nome, Jovito Lino, e estamos juntos. Como disse o nosso irmão, Jovito Lino. Eu já tinha falado que não iria falar seu nome antes que ele se apresente, mas é isso. E eu fiz uma sessão de perguntas, como vocês podem ver no meu celular. Aqui está cheio de vontade de perguntas. É isso. A nossa primeira pergunta é essa. Aonde cresceu o Mano Jovito? Bom, eu cresci na província de Sofala, no distrito de Maromeu. É onde cresci. Aliás, não sou eu, quase os meus irmãos, não é? As minhas irmãs, a gente cresceu no distrito de Maromeu. Ok. E qual é a sua rotina matinal? Nesse caso, a sua rotina diária? Bem, para aqueles que têm acompanhado os nossos vídeos, eu creio que é de conhecimento de todos vocês que, em primeiro lugar, não é? Quanto aqui na cidade de Chimoio, eu, o meu irmão Joselino, o meu irmão Milênio Lino, no primeiro a gente foi como costureiros, alfaiates. A gente trabalhava com a máquina de costura, o mercado 38. E depois, graças a Deus, o Joselino, não é, pensou em criar um canal e que, graças a Deus, até agora, então, estamos a falar de 1 milhão de inscritos, que deixa feliz a toda a família Lino. E também o Milênio prosseguiu, né? Então, querendo também criar conteúdos, e começou a criar conteúdos. Graças a Deus também o seu canal começou a andar. E também eu pensei que, uau, gente, agora, e aqui o Jovito Lino, não dá para fazer vídeos, não? Exatamente. Através das motivações do meu irmão, assim como alguns amigos, falo mesmo do meu irmão também, Elísio, lembro muito bem, ele disse que não, olha, precisas também que tu possas abrir um canal, não é? Então, se a família é uma família tão amada, humilde, por que ficar? Tudo vai dar certo. Então, eu pensei também abrir um canal, mas abrindo o canal, até agora estou muito satisfeito e posso dizer que é uma paixão, porque é algo que está a andar e que eu estou a gostar normalmente. A gente fazermos o que nos faz bem nos torna também melhor e nos torna mais bem, ok? E qual é a história que Mano Jovito tem para poder compartilhar, que ainda se lembra do seu passado? Muito bem, meus queridos amigos, a história que eu tenho para juntos podermos compartilhar é que naquilo que tu fores a fazer, não é? A exercer, sendo trabalho, negócio, qualquer coisa que seja, mas sendo algo que te ajuda, não é? Na sua vida, o sustento, o pão de cada dia, é preciso que tu faças com toda a vontade, né? Faças com duas mãos. Eu me lembro muito bem, aliás, antes de a gente ser costureiros, eu mesmo e os meus irmãos, por um tempo nós vendemos bolinhos. Vendemos bolinhos para sustentar a nossa família. Na época, o nosso pai, antes de perder a vida, ele recebia muito pouco, né? Então, a sua recompensa era muito pouca e a minha mãe também não trabalhava naquela época, que até agora, aliás, ela não trabalha, né? Então, a gente fazia de tudo entre irmãos para sustentar a nossa família. Então, eu e o meu irmão Joselino, assim como o Milênio, lutamos bastante, não é, para ganhar a vida. Então, naquele momento, apesar que foi um negócio de vender bolinhos, que aqui posso dizer que aqui em Moçambique é um negócio muito rebaixado,
desejado principalmente para os homens. Exatamente. Então, com isso, mas a gente fazia com toda a força, né? E com aquilo Deus ajudava e nós conseguíamos nos alimentar, alimentar a nossa família, conseguíamos o pão de cada dia, graças a Deus. Então, o conselho para todos os amigos, nesta questão, é que naquilo que cada um poder fazer, mas sendo algo que ajuda, não é, dar-lhe o pão de cada dia, é preciso que prossiga, não é, e Deus, ele sobe, não é, o caminho de cada um. É isso aí, é uma realidade também que eu confirmo. Mano Jovito, por acaso, fazia bolinhos deliciosos. É verdade. Ele Nós fazia. chamávamos de acaba moeda. Sim. Aliás, chamamos de acaba moeda. Sim, aqui no Chimoio. Com certeza, eram bolinhos mesmo bem deliciosos. Eu me lembro também que quem comprava sempre queria mais, queria mais. Ok, Mano Jovito, o que você queria ser quando era criança? Opa, meus queridos amigos, aqui já estamos a falar dos sonhos, né? Exatamente. Eu não sei como posso explicar nesta parte, mas falar a realidade, senão estaria a mentir. Desde em criancice, ainda eu não tive, não é, muitos sonhos do tipo, epa, eu gostaria que fosse isso, eu gostaria que seja aquilo. Eu não tive muitos sonhos, mas apenas aquilo que é o meu pensar, eu pedi tanto a Deus que pudesse me acompanhar junto à minha família, que a gente possa conseguir um trabalho, alguma coisa a fazer para que não possamos ter dificuldade do pão de cada dia. É o único pedido e é o único pensamento, é a única ideia, é o único sonho que eu tinha, que eu pudesse ter um trabalho, seja negócio, que pudesse a gente não ter nenhuma falta, aquilo que é o pão de cada dia. Simplesmente assim. Se eu falar que eu gostaria, tinha sonho de ser isso ou aquilo, senão estaria a mentir, meus amigos. Acredito que também isso faz parte da nossa convivência, né? Exato. Nós às vezes temos sonhos maiores quando estamos ligados a certas coisas que nós temos feito. Então, nós vamos atrás segundo as nossas limitações. O Mano Jovito tem muita razão. Ok, Mano Jovito, qual é a sua paixão agora? Nesses momentos atuais, qual é a sua paixão? Muito bem, meus queridos amigos, como soube, não é que eu sou um cristão, assim como o irmão Elísio, a minha família, não é, inteira, somos cristãos. Então, segundo a Bíblia, é preciso que nós possamos viver de acordo com a Bíblia, né? Então, a minha paixão que eu tenho é de sempre me manter, não é, em Cristo Jesus, não é, levar a vida de Jesus Cristo e fazer feliz, não é, para quem não é feliz, ajudar para aquele que precisa. Então esta é a minha única paixão que eu tenho. Opa, isso é muito bem, né? Sempre estarmos ligados com a palavra de Deus, porque ela é que nos fortalece. A palavra de Deus é ela que nos dá ânimo cada vez mais. Mano Jovito, qual é uma história que você se lembra quando ainda era criancinha, assim, quando ia à escola? Muito bem. Meus queridos amigos, a história que eu me lembro no tempo que eu ia à escola, pode ser qual? Muito bem, posso dizer uma história quando a gente estava junto aos meus irmãos, né, no tempo que a gente ia para a escola. Então, eu me lembro muito bem, éramos muito amigáveis, não é? Eu e os meus irmãos, não é? Falo do José Lino, assim como o Milênio Lino. Sempre que a gente ia à escola, brincávamos bastante, não é? A gente aprontava, não é? Claro que a gente aprontava, porque realmente eu me lembro muito bem, naquela época o nosso pai tinha uma bicicleta, não é? Então, quando ele saísse e deixasse a sua bicicleta, eu e os meus irmãos, a gente aprontava a pegar a bicicleta do nosso pai para que possamos ir com ele à escola. Mas enquanto que o nosso pai não queria que nós pudéssemos levar a bicicleta, porque ele dizia que, se não vão fazer um acidente, ou seja, podem se aleijar, vão cair, então melhor mesmo que vocês vão à escola a pé. Mas sempre que ele deixasse a sua bicicleta e fosse ao trabalho, o Mano José, o Mano Milênio, sempre nós aprontávamos de levar a bicicleta do nosso pai, o nosso falecido pai. Então é algo que eu me lembro bastante, porque nós fazíamos isto constantemente, né? E nós levávamos bronca, né, do nosso pai. Isso está sendo incrível, né? A experiência sempre que a gente temos ainda pequenininhos. Mas, Jovito, qual é uma das partes da infância que você passou e quando se lembra te deixa triste?
A parte da minha infância, que quando eu lembrar me deixa muito, mas muito triste, é através mesmo aquilo que foi eh, o nosso, a nossa vivência, né? O nosso dia a dia naquela época, não é? Eu creio que também é de conhecimento de todos os amigos, realmente. Quando falamos da família Lino, a família Lino, gente, sabe muito bem que somos de uma família muito pobre, né? Então, dizer que a gente sofreu bastante naquela época, não é? E lembro muito bem também, a minha mãe chorava bastante, né? Ela cada vez mais, sempre, ela deixava cair lágrima através do sofrimento que nós tínhamos naquela época, porque era muito normal a gente passar um dia sem um almoço, era muito normal a gente passar um dia sem um jantar. Então, com tudo isso, com todo este sofrimento, então a minha mãe, ela era uma mulher triste, então ela chorava bastante. Então, com aquilo nos chocava muito, porque cada vez mais que a nossa mãe chorava, através das condições que a gente não tinha mesmo naquela época, o sofrimento que a gente tinha, e a nossa mãe também pensando nos seus filhos, porque realmente, apesar das dificuldades que a gente passou, mas nós temos, né, tivemos e temos uma união até hoje. Até hoje a gente tem esta união. Então, a mamã Rosa dizer que ela é uma mulher muito guerreira, assim como o nosso pai, porque eles lutaram bastante pelos seus filhos. O sonho de toda mãe, todo pai, sempre é lutar pelos seus filhos. Mano Jovito, quais são as conquistas que já alcançaste até hoje, que você ainda tem? Opa, meus queridos amigos, olha, falar das conquistas que eu já alcancei, graças a Deus, posso dizer que, em primeiro lugar, a primeira conquista que eu já alcancei é de a gente manter, não é, o nosso pão de cada dia, porque lembro muito bem que é algo que era muito difícil, não é? Ganhar o pão de cada dia, a gente ter um almoço e ter um jantar, menos o mata-bicho. Somente um almoço, um jantar já basta, não é? É uma grande alegria. Então, dizer que esta é a primeira alegria, não é? É o primeiro sonho que eu já realizei. E o segundo sonho também, falo mesmo da minha casa, né? Realmente a gente, na época, passamos muito tempo, não é? No aluguer. Então, estávamos numa casa de renda, eu junto à minha família. Então, muito tempo mesmo. Mas, graças a Deus, hoje, através de o youtuber, né, criando conteúdos, estamos a ter muitos benefícios. Estamos a ter ajuda também de certos irmãos, não é, que contribuem ideia para que nós possamos continuar a avançar aquilo que é a nossa vida diária. Então, este é o segundo sonho, através mesmo da minha casa. E também, prosseguindo, eu não deixo de agradecer a Deus pela família que Deus me deu, não é? Eu tenho uma família muito nobre, falo dos meus pais, além dos meus pais também, falo da minha esposa, que eu chamo a Princesa Carlota. Ela tem me acompanhado bastante, não é? Ela me completa, gente. Ela me completa. Então, dificilmente a gente ter aquela vida ruim, né, dos casais, como nós vimos por aí, porque realmente no começo, quando eu estava com ela, alguns achavam que nós somente estivéssemos a mostrar a nossa união nos vídeos, mas acontece que não. Alguns já acabaram de perceber que não, mas sempre que eles postarem um vídeo, sempre que eles fazerem um conteúdo, sempre a união ainda mantém. Então, dizer que, meus queridos amigos, a nossa união é esta, não é atrás das câmeras, assim como em frente das câmeras, esta é a nossa união. Então, com tudo isto, meus queridos amigos, eu agradeço a Deus. Opa, já tocou, o Mano Jovito acabou tocando uma parte que eu iria falar mais à frente, mas vou ter que falar agora. Mano Jovito, como é ter, assim como você disse, a princesa Carlota como sua esposa? Exato. E como você conheceu ela? Muito bem. Meus queridos amigos, quando eu conheci a princesa Carlota, realmente eu posso dizer que é algo de Deus, não é? É algo de Deus, porque a gente logo, não é? No primeiro encontro, nós gostamos desde do primeiro dia. Nós não tivemos muitas paradas, muito diálogo, muita rodada, não é, entre nós. Não, simplesmente, não é, no primeiro dia que nós avistamos,
conversamos e nos gostamos bastante naquele mesmo dia e percebemos que realmente nós nascemos um pelo outro. Porque desde aquele dia, meus amigos, até hoje, não tivemos nenhum problema. Claro que acontece simples coisas, mas o bom é que quando houver simples coisas, se calhar, não é? Então a gente fizemos as pazes imediato, dando-nos em conta aquilo também que é a nossa religião, que, olha, um casal não pode passar o dia inteiro, até o pôr do sol, não é? Até o dia seguinte, enquanto alguma coisa não está bem, não. É preciso que quando houver algum probleminha, então possam resolver imediatamente, não é? É o que agrada a Deus. Então, desde então até agora, a gente tem vivido desta maneira. Então, dizer que o nosso encontro, como eu conheci a Carlota até hoje, foi algo maravilhoso. Mano Jovito, quais são os sonhos como um criador de conteúdos? Quais são os sonhos que o Mano Jovito ainda tem? Muito bem, meus queridos amigos, os sonhos que eu tenho, não é, como criador de conteúdos, é o sonho de todos os youtubers, né? Que é crescer, não é, crescer no canal e quando mais crescer, como sempre eu tenho dito nos meus vídeos, a gente possa fazer valer, não é? A gente possa agradar a Deus, porque o propósito de Deus é que quando nós vivamos, então possamos olhar os nossos próximos, possamos olhar as pessoas necessitadas. Então é preciso que nós possamos, não é, viver este lado. Infelizmente, certas pessoas, mesmo com boas condições, eles não têm este lado de poder ajudar o seu próximo. Mas é muito triste, porque a Bíblia diz que por mais que tu tenha pouco, então é preciso que saibas compartilhar com o seu próximo, né? Então, realmente o meu sonho principal é este, de crescer, não é, no canal, e eu espero que sempre possam se inscrever no meu canal, assim também como do nosso irmão Elísio, assim realmente possamos crescer. E quando mais a gente crescer, faremos uma diferença, faremos uma mudança. Então, não importa que a gente espera ter de tudo para poder ajudar. Não, o pouco que a gente for a conseguir, também iremos dividir com os nossos próximos. Na verdade, o Mano Jovito tem toda a razão. O nosso maior desejo e a nossa maior vontade é sempre compartilharmos com os próximos. Por isso, é por essa causa que quando nós temos os nossos conteúdos compartilhados, pessoas se inscrevendo, assistindo os nossos vídeos e com aquilo que nós ganhamos com esses conteúdos para podermos compartilhar com os mais próximos e mais necessitados. É por aí, é por isso que o nosso irmão Jovito está falando isso. É meu irmão também, meu pastor. Não queria falar, mas ele é meu grande pastor. Bem, mano Jovito, tem uma coisa aqui que queridos amigos aí também tentaram perguntar, ou perguntaram, acredito que é por uma curiosidade. Eles querem saber mais do Papalino. Como era Papalino e como se tornou pastor o Papalino. Muito bem, meus queridos amigos, dizer que para aquele que me conhece, a minha forma de ser, não é, aquilo que é os nossos conteúdos, então já está a ver mesmo, não é, o nosso pai, não é, o Lino. Então, porque ele foi uma pessoa muito alegre, né? Por mais que haja algo de ruim, mas em nenhum momento ele ficou mesmo tão triste para sempre. É claro que a Bíblia diz que precisamos chorar com os que choram, né? Precisamos ficar triste com os que estão tristes. Então, claro, então meu pai também foi neste sentido. Realmente, ele foi uma pessoa muito, mas muito feliz. Ele foi um grande homem, um grande homem. E ele foi uma pessoa de muita brincadeira, gente, não é? Claro, foi uma pessoa de muita brincadeira, não é? Falo de entre familiar, não é? O José Lino, ele sabe muito bem disso, o Milênio Lino, as minhas irmãs. O nosso pai, ele foi uma pessoa de muita brincadeira, foi uma pessoa muito sorridente, meus queridos amigos, com certeza. Eu lembro muito bem. Certeza também, eu testemunho isso. Era uma pessoa muito espetacular. Até, amigos, vocês não vão acreditar como esse homem era. O Papalino mesmo era uma pessoa espetacular, um grande pastor. Quando nós sempre tínhamos uma reunião ali, sempre Papalino procurava uma maneira de fazer sorrir os outros, né? Claro, eu lembro muito bem. Sim, fazia qualquer maneira para fazer rir os outros. Nas inaugurações das casas, sempre inauguramos casas dos irmãos.
porque aqui na África, quando se constrói uma casa, antes de uma pessoa entrar, tem que inaugurar aquela casa. Então, quando o nosso pastor estava aí, quando vinha, ele disse, hoje mesmo, queremos coisas boas aqui, queremos bênção para essa casa. Então, onde tinha a tristeza, sempre ele trouxia alegria, né? Sim, sempre onde há tristeza, ele procurava trazer alegria naquele lugar. Então foi algo muito... Ok, o nosso bate-papo está animando, mas está quase a reta final. Dizem que tudo que anima ou que é bom, sempre tem uma pausa. Saber disso, quais são os desafios que o Mano João Vitor enfrenta no seu dia a dia? Muito bem, dizer que, meus queridos amigos, eu sou livre, eu sou feliz, não é? Eu tenho algo muito importante que eu gosto em mim mesmo. Tipo, eu não gosto, não sou daqueles que guarda mágoa por muito tempo, não é? Muitos dias, não é? Não sou esse tipo de pessoa. Sou uma pessoa que deixa as coisas, não é, passar simplesmente. Sou esse tipo de pessoa. Se calhar que eu posso dizer aqui é somente através mesmo da Mamã Rosa, porque realmente, meus queridos amigos, vocês sabem muito bem que a Mamã Rosa, ela é uma pessoa feliz, mas realmente nesses últimos dias ela não é feliz através das suas dores, não é? Então são dores que já estão há um tempo ela está normal, um tempo ela acaba gravando a situação, então é algo que nos deixa triste, né? Então, por agora eu posso dizer que é a única preocupação que eu tenho pela nossa mãe, a Mamã Rosa. Realmente a gente espera que um dia a Mamã Rosa ela possa melhorar, mas a gente está a fazer de tudo, né? Sempre todas as manhãs a gente caminhamos, em todos os momentos eu e os meus irmãos nós acompanhamos a Mamã Rosa. Em nenhum momento a gente passa o dia sem chegar em casa da Mamã Rosa. De tudo isto para poder acompanhá-la, né? E fazer de tudo para que ela possa melhorar. E sem deixar de pedir a todos os amigos inscrito no canal do nosso irmão Elísio, que sempre que puderem, orem para a Mamã Rosa, porque realmente nós gostaríamos que pudéssemos ver o sorriso da Mamã Rosa. Então, ok, na verdade também é uma das coisas que preocupa a igreja, uma das coisas que preocupa os vizinhos e todos nós. Na verdade, a saúde da Mamã Rosa nos preocupa bastante, porque sempre que nós estamos nas nossas residências, não sabemos qual é a notícia que nós podemos receber acerca das dores da Mamã Rosa. Então esse é um aperto também que nos deixa um pouco triste quando nós temos as nossas atividades diárias. Nós gostaríamos mesmo que, na verdade, todos os amigos fizéssemos uma corrente em orações para a Mamã Rosa, de modo que ela passa a melhorar cada vez mais, de modo que ela melhore em cada dia que passa e tenha aquela alegria de sempre que ela tem, aquelas forças, aquela batalha de sempre motivar os mais novos, cultivar um amor ao próximo e que seja essa mãe que sempre ela deixa alegria para todos. E eu já estava esquecendo, mas já me lembrei. Mano Jovito, existem algumas pessoas que às vezes perguntam e que pensam que a família Lino, principalmente entre irmãos, estamos a falar de Jovito, estamos a falar de José, estamos a falar de Milênio. Algumas pessoas acabam pensando que não há entendimento entre esses irmãos. Concordas? E se há esse entendimento, como vocês se dão entre vocês e como você olha o Joselino? olha, em primeiro lugar, dizer que como eu olho para o meu irmãozinho, o Joselino, ele é uma criança especial na família, assim eu digo, não é? Toda a família, não é? Vimos o Joselino como uma criança especial, porque desde então até agora ele sempre foi um menino muito, mas muito abençoado. Falar da união entre família Lino, claro que nós temos união, claro que nós temos a união. Infelizmente, certas pessoas vêm comentando, dizendo que, olha, da vez que vocês não têm união. Por exemplo, no começo, quando eu abri o meu canal, vinha pessoas, não é, me falando
muitas ideias, muitas coisas assim, não é? Que eu pudesse sempre ir ter com o Joselino, que me permitia que eu pudesse ir ter com o Mileno Lino, mas com tudo isso eu consegui perceber que não, tudo isso, algumas pessoas ainda não têm certeza que realmente a família Lino tem uma união. Claro, meus queridos amigos, que a família Lino tem uma grande união. Eu e o meu irmão Joselino, o meu irmão Mileno Lino, as minhas irmãs, minha mãe, a gente não tem nenhum problema não é? Estamos a viver o nosso dia a dia, nos preocupamos um pelo outro, devidamente como deve ser. Então, dizer que, meus queridos amigos, não é, para todos aqueles que se calhar tenham uma dúvida através da união da família Lino, dizer que nós temos a união, não é? Então, certos amigos também dizer que por um tempo dizem que, olha, é que vocês não criam conteúdo sempre juntos, cada um não é, cria os seus conteúdos, dificilmente sempre estar junto. Claro, meus queridos, mas eu esclareci no meu canal Jovito Lino que, olham, aqui em Moçambique a gente tem tanta coisa que precisamos vos mostrar, não é? Aquilo que é a nossa vida, a nossa cultura. Portanto, a gente não poderia estar juntos numa única coisa, não é? Então, é preciso que nós, por um tempo, possamos separar, não é? Então, quando o José Olino mostra, não é, um pouco da nossa cultura, eu também, do outro lado, vou mostrar um pouco da nossa cultura. O Mileno Lino também vai ao outro lado e vai mostrar aquilo que é a nossa cultura. Porque realmente aqui em Moçambique temos muita coisa que precisamos vos mostrar. Então, por isso que cada um. Mas, de vez em quando, eu creio, para aqueles que têm acompanhado o meu canal, sempre que passaram um tempinho, eu tenho reunido a minha família, não é? O Joselino, Mileno Lino, todo mundo veio aqui em casa e passamos um tempo, não é? de família, um fim de semana. Ou seja, se a gente tiver uma festa, para aqueles que acompanham o meu canal. Então, é por aí. Dizer que a família Lino, claro que tem a união total. Graças a Deus. Com certeza, com certeza, com certeza. Eu afirmo, confirmo e carimbo. Aqui é união, aqui é amor, aqui é felicidade, aqui são sorrisos, aqui é apoio em todos os momentos. Está triste, todos juntos. Está feliz, todos juntos. Tem uma preocupação, todos unidos para ultrapassar tudo. Então, aqui é uma união total. Não há desentendimento, é amor em todos e para todos. É assim como está sendo a nossa conversa, queridos amigos. Acredito que já sabem um pouco de tudo. Pelo menos por enquanto, não vamos prolongar mais para que aquela pessoa que, pelo menos, olhar ou ver que Elísio não fez a pergunta que eu queria, Elísio não fez aquela perguntinha que eu gostaria. Então vai deixar nos comentários, quem sabe que possamos ter a próxima oportunidade de fazermos isso. Mas hoje o que nós tínhamos é isso. Se gostaram do vídeo também, vocês vão dizer nos comentários. Mas antes de nós podermos fechar, vou deixar que o Mano Jovido deixe as suas últimas considerações. Claro, últimas considerações. Em primeiro lugar, dizer que a paz do Senhor a todos os amigos inscritos no canal Elísio. Então, em seguida, não deixar de agradecer a Deus pela vida que tem nos proporcionado dia após dia, agradecer bastante, porque realmente conseguimos perceber que o que nós éramos antes, aquilo que é a nossa vida e hoje, está havendo muita diferença, né? Muita diferença. Então, com isso, é preciso que nós aprendamos a agradecer a Deus. É preciso que nós possamos nos contentar, possamos cuidar naquilo que nós temos, não é, presentemente. Então, sempre possamos olhar os que estão atrás para que assim nós possamos avançar. É preciso que nós possamos olhar e pensar que realmente se é onde eu estou, parece que estou uma vida normal, não é, diferente dos outros. E procuremos ajudar aqueles que estão, não é, a nos seguir a nossa atrás. Então, dizer que também não deixam de se inscrever no canal do nosso irmão Elísio, porque realmente nós precisamos ver ele crescer, que um dia também possa atingir 100 inscritos, não é? Apesar que eu mesmo também não completei, não tenho 100 inscritos. Claro, no meu canal Jovito Lino, somente eu tenho
por agora já tenho 56 mil inscritos. Então, precisamos também que possamos ver no canal do nosso irmão Elísio com 100 mil inscritos. Este é o nosso propósito, é o propósito de a maioria de youtubers de crescer no canal. E estamos juntos. É isso, meus amigos. Se gostaram do nosso vídeo, não se esqueçam de subscrever-se em nossos canais, canal de Mano Jovito, tanto o meu canal, ativar o sininho das notificações, deixar os vossos comentários, deixar bastante, mas bastante likes, para que isso possa nos ajudar a crescermos a cada dia mais e mais. E vou poder esclarecer uma pequena coisa que aconteceu no vídeo anterior. Acabamos lançando um vídeo e teve um problema de som. Acredito que acho que tocava, para quem usava auricular, toca um lado e o outro lado não toca. Desculpa, minha sincera desculpa por erros técnicos. Às vezes, quando fazemos a edição do vídeo, acabamos se esquecendo que tem alguma coisa que nós poderíamos acertar. Mas a próxima vez, nas próximas oportunidades, vamos melhorando a cada vez mais. Então, fui! Tchau!